Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Domingão, 22 de março, nesse momento são 11 horas e 1 minuto. A gente aí de quarentena, eu vou aproveitar e pedir licença a vocês para a gente começar o vídeo de hoje com essa imagem que eu peguei dando uma navegada no site Só Notícia Boa. Dá uma googada, é bem interessante esse site. E peguei um post de profissionais de saúde lá da Unidade Básica de Saúde Lélio Silva. Fica lá no Macapá, Amapá. Eles colocaram exatamente as frases que a gente precisa de fazer nesse momento. Nós estamos aqui por você. Por favor, fique em casa por nós. Ou seja, isso daqui compete bem o que a gente precisa. E mais uma vez, se tiver algum profissional da área de saúde que acompanha os nossos vídeos, os meus sinceros elogios, porque é uma profissão que exige muita garra, muita determinação e também precisa de aptidão, amor ao que faz. Assim como eu já comento com vocês aqui no canal, que eu tenho amor pelo que eu faço no mercado financeiro. Então, vai aqui esse like de hoje para todos os profissionais de saúde, não só do nosso país, mas também pelo mundo, que está aí correndo para poder salvar vidas. Beleza, pessoal? Então vamos começar esse vídeo de hoje, nesse domingão de quarentena, justamente para comentar com vocês primeiro o nosso fluxo do investidor estrangeiro que opera no nosso mercado. Mais uma vez eu lembro a vocês que o nosso canal ele não recomenda absolutamente nada. Nenhuma recomendação de compra ou de venda ele é feito. Por isso que eu vou rodar esse disclaimer rapidamente. Eu falo com todos. Seja seletivo em suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e principalmente nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. É muito importante você ter em mente o que você vem fazer no mercado financeiro. Quem está na dúvida, espalhe esses vídeos que a gente está produzindo aqui no canal para as pessoas que estão começando. 3 vídeos atrás a gente comentou com vocês o que é que o investidor ou o trader vem fazer no mercado. Você tem que ter horizonte de investimento, se é no longo prazo, se é no prazo mais curto, para que você possa se situar e tenha uma vida saudável do mercado financeiro. E também estude, tenha metas, seja uma pessoa que busque conhecimento. Isso a gente tenta fazer para vocês aqui no nosso conteúdo. Já vou direto ao ponto, informando vocês que nessa semana quase 19% de queda, 1 bilhão e 400 de ponta vendedora pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Para o Ibovespa Futuro, atuando numa ponta compradora de 1 bilhão. Você que assistiu o nosso vídeo da semana passada sabe exatamente o que eles estão fazendo aqui e a gente vai reforçar ao longo desse vídeo. Para a moeda americana, mais uma semana de fechamento em ambiente semanal recorde, 5,02 dólar comercial, e eles agora não aproveitando esse movimento e encerraram a semana com vendas. Entre os principais mercados pelo mundo, a gente teve predominância de queda, só que mais uma vez, principais mercados pelo mundo, baixa média de 7,12, enquanto a gente caiu 18. É claro que as bolsas europeias e também as bolsas asiáticas já estavam fechadas com a movimentação mais brusca de queda no pregão de sexta-feira no final pelas bolsas americanas, que acabou também empurrando aí o nosso mercado. Se a gente for olhar aqui pelo grau de eficiência, dá só uma olhada. Dos 23 índices disponibilizados pelo B3, 22 eles tiveram uma projeção de lucro, sendo que o nosso Ibovespa, eles tiveram a 4ª melhor performance. Dá uma olhada, pessoal. 159 milhões de projeção de lucro para os ativos do Ibovespa e a gente analisando somente os 15 mais de ponta compradora e vendedora, conforme vocês estão vendo aí. Vou mostrar para vocês agora o nosso gráfico evolutivo, onde que nessa semana eles tiveram essa projeção de lucros, inclusive a 2ª maior projeção de lucro semanal, desde quando a gente tem esse ambiente de acompanhamento, que a gente começou aí já há mais de 3 anos, 272 milhões de reais, nessa semana mais 159 milhões de reais. Só dar um dado para vocês aí em relação a todos os ativos do Ibovespa, nesse ano de 2020, pelo preço médio deles, eles estão faturando 3 bilhões e meio de reais somente nos ativos do mercado à vista para os ativos que fazem parte da carteira do Ibovespa, que atualmente são 73. Portanto, eles estão aí
lavando a égua dentro do nosso mercado, como a gente costuma brincar com vocês, e a gente tem essa prioridade de sempre demonstrar isso para vocês no canal. Bom, se a gente for dar uma olhada aqui dos ativos de ponta compradora e vendedora do Ibov, a gente percebe que eles ainda continuam levemente numa ponta compradora em alguns ativos durante essas semanas. Só que o ambiente ele é vendedor como um todo. Tanto é que vocês veem aqui, dos 15 de ponta vendedora, eles acumularam 1 bi. Quanto os 15 de ponta compradora, eles acumularam o quê? 138 milhões. O destaque de ponta compradora nessa semana foram as ações de Raio 3, subindo 5,5%. Carro-chefe de compras por parte deles nessa semana foram as ações de Sabesp, ativo nem aí, caiu 33%. E na ponta vendedora, o carro-chefe foram as ações de Vale, que tiveram uma queda aí de quase 18% no nosso mercado. Lembrando, pessoal, que eles já estão vendendo Vale desde o final de janeiro. Então, se você dá uma olhada no gráfico de Vale, vocês vão ver exatamente aí o preço médio que eles estão vendidos em Vale e essa fortuna que eles estão ganhando dinheiro na ponta vendedora do ativo para o nosso mercado. Bom, e a gente teve aqui como destaque de ponta vendedora as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil caindo aí 32% na semana e eles sentando a mamona na venda, quase 150 milhões no nosso mercado. Se a gente for verificar aqui, aquele nosso quadro que a gente relata para vocês a pressão deles no Ibovespa, dá só uma olhada. Muito expressiva, essa pressão continua e depois daquela primeira parada que a gente tinha comentado com vocês, que o nosso mercado ficou praticamente aí no ambiente lateral, eles simplesmente agora estão sentando a mamona na venda e eu vou até já tirar essa nossa marcação aqui, porque não faz tanto sentido mais, porque eles já venderam nessa segunda leva mais do que eles tinham vendido nessa primeira leva, quando eles venderam o nosso mercado. Pessoal, o nosso mercado estava lá em cima. Quem está chegando agora no canal, no vídeo que a gente postou aqui exatamente nessa semana que se encerrou, no dia 24 de janeiro, a gente comentou, o preço está mais alto, só que o fluxo não está acompanhando, a gente precisa de ficar atento. Não deu outra, né, pessoal? O fluxo simplesmente aí fazendo a movimentação de preço e todos os setores ainda eles estão verificando essa movimentação que a gente vê intensa de fluxo vendedor dentro do nosso mercado. Bom, vou aproveitar para comentar com vocês aqui o nosso gráfico semanal do Ibovespa. A gente tem aqui esse gráfico que a gente faz com vocês já há mais de anos. Quem é velho no conteúdo do canal, antigo no conteúdo do canal, sabe que a gente já tem esse Fibonacci traçado aqui há diversos anos. Então, o que a gente pegou aqui? Pegou do fundo de 60 mil pontos, que foi feito exatamente lá em meados de 2017, e a gente projetou essa perna de 60 até 88 mil pontos. A partir dessa perna, em relação à retração que ele veio lá nos 69 mil, a gente projetou para cima 107 mil. Chegou a bater esse valor de 107 mil no final de 2019, depois a gente rompeu e a gente fez uma outra projeção dessa segunda perna aqui de alta e a gente bateu exatamente no 618, exatamente no início desse ano. A gente comentava aqui com vocês no canal que é a região de briga. Sempre quando você vê entre as retrações de 38% e também 61% é região de briga, não deu outra. Essa região de briga ocorreu, perdeu o preço, varreu, perdeu a região de briga do início de 2019 e varreu, perdeu a região de briga no início de 2008 e varreu. Na semana passada, inclusive, tinha parado aqui em região de mínimas na época da greve dos caminhoneiros. Nessa semana varreu e já veio testar o nosso piso do Fibonacci que a gente postou aqui exatamente na região dos 60 mil pontos e a movimentação da semana deixando mais uma semana de um candle bem intenso em relação à movimentação de venda. E a gente aqui no canal sempre está alertando vocês. Pessoal, fique atento na pressão do fluxo estrangeiro. Eles estão vendendo o nosso mercado, não é de agora. A venda intensa começou em abril de 2019. Você que está chegando agora no canal, esse gráfico a gente tem desde meados de 2017. Fluxo estrangeiro comprava, nossa bolsa subia, vendia, caía, comprava, subia, vendia, caía e por aí vai. Ficou nesse reme-reme aqui entre 2017 e 2018. Quando chegou em 2019, começaram a passar para baixo da linha do zero e
do dia 10 de abril de 2019 até agora passaram para baixo da linha do zero e não voltaram mais. Com a movimentação vendedora persistindo nessa semana, já estão chegando perto de 105 bilhões de reais de ponta vendedora no nosso mercado. Para vocês terem uma ideia, esse preço médio de vendas deles desde abril em 106.300 pontos. Nessa semana, essa média deles caiu 105 mil pontos agora. Ou seja, eles estão vendidos no nosso mercado com quase 40 mil pontos acima do preço atual de fechamento no nosso mercado no pregão de sexta-feira. Se a gente for verificar a posição somente de 2020, pessoal, eles estão vendidos no nosso mercado com médio em 107 mil. Na semana passada estava 109.500 e nessa semana 107 mil pontos. Ou seja, 40 mil pontos acima do preço atual em relação à movimentação do nosso Ibovespa. Vou comentar com vocês aqui a relação que a gente sempre comenta deles no mercado futuro. Rapidamente eu vou passar aqui para vocês isso daqui, ó. O que eles estão fazendo no mercado futuro as corretoras estrangeiras? Comprando. Poxa, Renato, mas o índice só está derretendo, no mercado futuro eles estão comprando. Sim, esse contrato J está comprador, mas se vocês olharem o contrato G, que foi o contrato anterior, eles venderam 4 bilhões e 300 no nosso mercado. E isso corrobora com o quê? Com o nosso gráfico dos contratos em aberto. Renato, onde que eu vejo esse gráfico dos contratos em aberto que você sempre fala aí com a gente no canal? Pessoal, é o seguinte, vá na descrição desse vídeo que tem um link para nossa página. E lá na nossa página, vou demonstrar aqui para vocês, que nessa coluna à esquerda, a gente tem aqui os contratos em aberto do fluxo oficial estrangeiro, tanto para o Ibovespa futuro, dólar futuro e também os juros futuro. Além da gente ter a movimentação do fluxo oficial estrangeiro no nosso mercado à vista, sempre todos os meses a gente coloca aqui. Nesse mês de março, o investidor estrangeiro com os dados computados até quarta-feira, divulgado pela B3 por regra, sempre com 2 dias úteis de atraso, já venderam 17 bilhões no nosso mercado. Então, se a gente verificar aqui, olha o saldo dos contratos em aberto para o Ibovespa, pessoal. Ibovespa futuro, eles chegaram a ficar com quase 300 mil contratos de ponta vendedora. E agora eles estão reduzindo e fecharam quinta-feira com 78 mil contratos de ponta vendedora. O mercado derretendo e eles colocando o quê? Um caminhão de lucro no bolso. Por isso que a gente comentou, no contrato passado, os corretores estrangeiros venderam 4 bi, e nesse contrato eles estão recomprando, já recompraram 7 bilhões de reais com o nosso mercado o quê? Derretendo. E olha que interessante que a gente preparou para vocês nesse vídeo. A gente sempre ouviu falar aí ultimamente que o investidor estrangeiro era o pé trocado. Vários gestores de fundos, inclusive, falando que o investidor estrangeiro nunca fez preço. Infelizmente, o peixe morre pela boca. Era melhor o sujeito ficar calado do que ficar falando bobagem. Então, eu montei esse gráfico aqui só para mostrar para vocês que olha a posição dos contratos em aberto do institucional, estrangeiro e pessoa física. Dá uma olhada, pessoal, que aqui eu tenho o final de cada mês. Como é que estava o saldo do investidor? Tanto institucional, estrangeiro e o investidor pessoa física. Olha o investidor institucional no final de janeiro. Olha essa barra azul, pessoal. Eles estavam posicionados em 293 mil contratos de ponta compradora. Aí, é claro que sempre vai ter gente aqui no canal que já chega querendo sentar na janela e não acompanha o nosso trabalho e vai comentar: poxa, Renato, mas eles estavam comprados desde 96 mil pontos e o nosso mercado chegou a 113 mil pontos. Concordo. Chegaram a pegar uma evolução aqui de 17 mil pontos. Agora, eles foram pegos de quê? De calça na mão. O mercado já corrigiu até aqui os dados do dia 19, que foi o último disponibilizado pela B3. A nossa bolsa estava em 68.300 pontos. E, pela cotação de ajuste, olha o tanto que eles tomaram de ré nesse contrato. Somente 45 mil pontos. O que você prefere? Tá certo em 17 mil
ou está certo em 45 mil pontos? Olha o investidor estrangeiro, pessoal. No final do mês de janeiro, estavam vendidos em 296 mil contratos. A nossa bolsa lá em 113.760 fechamento. Olha a bolsa agora, 68.300. A gente não está nem computando os dados de sexta-feira, porque a B3 ainda não disponibilizou os contratos em aberto de sexta-feira, porque toda sexta a B3 está deixando para disponibilizar na madrugada de domingo para segunda. Então, isso daqui mostra expertise. Aqui em cima, eu tenho o valor financeiro. No final de janeiro, se você multiplicar o valor de contratos em abertos mais a cotação de ajuste do dia 31 de janeiro, eles estavam com 34 bilhões e 200 milhões de reais de saldo comprador, valor financeiro. Agora, estão precisando de quê? Zerar as pressas. Tomaram uma ré histórica. Investidor institucional, uma ré histórica. Agora, essa posição deles equivale a 4 bilhões e 900. Saíram desses 300 mil contratos praticamente e agora estão com saldo de 72 mil. E o investidor estrangeiro que já estava posicionado lá embaixo, o que eles estão fazendo? Recomprando. A gente consegue verificar exatamente pela movimentação das corretoras estrangeiras, conforme a gente coloca aqui para vocês nesse gráfico evolutivo por cada contrato. A gente consegue justamente pegar por cada contrato, vocês conseguem perceber a eficiência do fluxo estrangeiro. Então, se a gente fosse colocar somente aqui pelo valor financeiro, o investidor institucional pegou uma ré de 29 bi e o investidor estrangeiro pegou aí uma ponta de lucro de 29 bi. É claro que isso daqui não é preço médio, não é em relação ao valor. Eu já adianto a vocês que pelo preço médio do investidor estrangeiro, somente essa recompra que eles estão fazendo agora, eles já colocaram no bolso 9 bilhões de reais no mercado futuro. Pessoal, isso é fora do comum. A gente sempre preza para deixar esse tipo de informação para você que acompanha o nosso conteúdo de forma gratuita. O sistema não informa vocês esses dados. Eles estão sempre querendo pegar a galera da manada. E a galera da manada sempre aí alimentando as pessoas que estão ligadas na movimentação do fluxo local, que é importante. Eu tenho respeito pelo fluxo local, não tenho problema nenhum com isso. Só que no nosso canal e na minha visão de mais de 10 anos operando no mercado financeiro, a gente sempre fica atento no fluxo externo. Por quê? Ele não opera só o Brasil. Eles estão operando todos os países pelo mundo. E eles simplesmente deram uma lição histórica, não só no mercado futuro, como no mercado à vista. Deixa eu mostrar aqui para vocês a posição dos participantes do mercado desse ano de 2020. Dá só uma olhada, pessoal. Olha o investidor estrangeiro, ponta vendedora chegando já quase a 60 bilhões de reais. Olha o investidor institucional, tomou um caldo histórico. Institucional que estava comprando quase 30 bi entre janeiro e fevereiro. Março, já começaram o quê? A frear. Não aguentaram o tamanho da ré. E a gente sabe que o investidor institucional, olha o quadro do ano passado. O investidor institucional comprou no ano passado inteiro. Aí você comenta, pô Renato, mas a bolsa estava em 87 mil pontos no início e parou no 115. Tranquilo, surfaram a onda, show de bola. Só que agora eles compraram de 87, que foi o fechamento do ano passado. Do ano de 2018, do ano que eles começaram essa ponta compradora, 87. E quanto que a gente fechou agora no pregão de sexta-feira? 67. 20 mil pontos abaixo do fechamento do ano de 2018. Fora que, se o institucional está comprando no tempo todo, o preço médio dele está cada vez mais alto. Então, a gente que viu o investidor estrangeiro só do movimento dos últimos 11 meses, o investidor estrangeiro está com preço médio de venda em 105 mil pontos, projeta mais ou menos isso do institucional. Institucional, então, está comprado em 105 e o nosso Ibovespa 67. E quem que está indo junto, pessoal? Investidor pessoa física. Olha aqui, investidor pessoa física, que é a razão de ser do nosso canal. Sendo mais uma vez o pé trocado de movimento. Poxa,
Ficaram 5 meses sem comprar, nossa bolsa subiu de 96 para 119. Eu já falei com vocês, menos mal que não venderam, ok. Mas depois que a bolsa marca o topo, um dia depois, o investidor pessoa física rompe uma congestão de 5 meses de fluxo acumulado. E continuam nessa toada, pessoal. A bolsa caiu de 119 a 107, eu marquei aqui agora para elucidar vocês. Olha o investidor pessoa física, quando a nossa bolsa bateu 107, rompeu esse patamar da antiga congestão que tinha marcado um topinho aqui, que a gente marcou aqui nessa bolinha. Pensando em que pode comprar, uma hora volta. O que estava acontecendo todas as vezes anteriores. E a gente sempre alertava, pessoal, quando o mercado não voltar, vai ter gente perdendo dinheiro a rodo. Gente que está no ambiente de trading, não sabe para que veio no mercado, entrou na bolsa em 2018, em 2019. A bolsa duplicou o número de CPFs, apesar que a contagem da B3 ela é uma contagem furada. Porque dos quase 2 milhões de CPFs que a B3 menciona, ela conta a mesma quantidade se você tiver conta em mais de uma corretora. Então, se você tiver conta em 2, 3, 4 corretoras, eles vão contar como se fosse 4 pessoas diferentes, sendo que não é. Mas menos mal, a gente não está aqui para questionar a metodologia da B3. Mas eu estou dizendo o seguinte, muito investidor entrou no mercado e está tomando um caldo fora do comum. Aí eu falo com você, o que você veio fazer no mercado? Você veio operar no curto prazo ou você veio operar no longo prazo só com visão de investimento? Aí sim, se você se planejar, comprar boas empresas de forma paulatina com planejamento, top. Agora, se você entra para o ambiente de trading, infelizmente, o mercado vai te engolir. E as pessoas no mercado financeiro, ninguém te avisa isso. Somente aqui no canal a gente sempre foca investidor estrangeiro de um lado, investidor pessoa física de outro, pessoa física tomando caldo. Quem mais está tomando caldo? Institucional tomando caldo. E institucional aí, gestor de fundo, pagando de sabichão na internet. E eu vou comentar uma coisa legal com vocês aqui, que eu vou defender essa tese e quem discordar ou concordar, deixa aí nos comentários. Vocês não acham, mesmo os fundos que são long only, você que está entrando no canal aqui e fala, Renato, o que é um fundo long only? É um fundo que só atua comprado. Esses fundos, eles deveriam obrigatoriamente ter no seu portfólio algum ativo para o pânico. Ou seja, algum ativo para proteção. O que adianta você deixar na mão de um gestor que estudou para poder ter a competência de gerir os seus investimentos e quando a bolsa derrete, a cota do seu fundo derrete igual ou mais do que o Ibovespa? É melhor você fazer sozinho. Você está confiando na mão de uma pessoa que a bolsa derreteu e a cota do fundo derreteu muito mais ou tão quanto, e agora a pessoa chega perto de você e fala, não, mas não liga não, porque investimento é para longo prazo. Ora bolas, toda essa competência que ele desenvolveu durante anos foi para você não ser protegido quando a bolsa cair? Tem fundos aí, pessoal, que estão subindo com a bolsa caindo. Por quê? Porque são fundos mais agressivos, mas que também eles têm um ambiente de proteção. Quando a bolsa cai, eles acionam o ambiente de proteção e ajudam a alavancar o fundo. Cada um sabe de si. A gente não está aqui questionando, mais uma vez eu falo, eu não tenho nada contra a nenhum profissional do mercado financeiro. Mas essa gestão amadora que alguns profissionais ficam pagando de sabichão no mercado aí, que tem no nosso mercado, ela tem que acabar. Porque o investidor pessoa física que, de repente, não tem tempo, bota o dinheirinho dele lá e vê o dinheiro dele derretendo 40%, 50%, 60%, só que o cara não está preparado para isso. Aí vem com aquela desculpinha, mas você precisa de estar preparado que renda variável, ela varia. Concordo. Só que várias pessoas que tiraram o dinheiro da renda fixa porque a taxa de juros estavam simplesmente indo para a lona, colocaram na renda variável pensando que ia ficar rica. Eu vou aqui comentar com vocês, vou fugir um pouco do foco do vídeo, que eu vou publicar aqui para vocês. Olha uma postagem que eu peguei aqui lá do início do ano. Foi editada e foi feita no dia 2 de janeiro, pelo portal Infomoney. Inclusive, esse portal aí, ele tem como dono a XP Investimentos. Olha aqui o título, pessoal. Dia 2 de janeiro, Ibovespa acima dos 130 mil pontos. As projeções dos analistas para a Bolsa em 2020. E aqui eles listaram algumas casas dentro do nosso mercado. A gente separou aqui das casas que eles listaram
a gente separou aqui de algumas casas que são estrangeiras e algumas que são nacionais. Inclusive, eu só coloquei aqui em destaque a própria dona do site, a XP Investimentos, que tinha uma projeção do Ibovespa em 140 mil pontos. O upside de 21%. Olha as casas internacionais, pessoal. Olha o Bank of America. Estava projetando 12%. 130 mil. Era mais otimista. Olha o JP Morgan, projetando 9% de upside. 126 mil. Olha o Morgan Stanley. 8% de upside, 125 mil. Lembrando que o Morgan Stanley já revisou a projeção dele do Ibovespa para 85 mil no final do ano. Isso já há algumas semanas atrás. E várias casas nacionais dando uma projeção para o nosso Ibovespa lá em cima. Aí você pode comentar, Renato, mas ninguém tinha no radar uma pandemia dentro do processo. Sim, concordo. Mas a euforia, ela vai pegar as pessoas sempre nesse ambiente. Porque olha o título da reportagem. Depois de uma forte alta de 31,58 do benchmark em 2019, analistas veem novo ano de ganhos para a Bolsa Brasileira. É muito fácil você fazer uma previsão que 99% deles vão errar. Então, no mercado, o que é melhor? Prever ou agir? Se você está vendo que o preço está subindo, ok, atua na compra. Se você está vendo que o preço começou a atuar caindo, atue na venda. Ou se você não souber, fica de fora. Proteja o seu capital. Pessoal, olha uma crítica construtiva a todos os canais aí que tem no YouTube. Todo mundo dos canais estão pedindo para comprar bolsa. Você está falando para Marte. Por quê? Se você está falando para as pessoas terem aí um ambiente de cautela porque o mercado está numa queda muito intensa, as pessoas não estão te ouvindo. E eu me incluo nesse processo. Porque aqui no nosso canal a gente inclusive coloca o gráfico. Pessoal, olha o investidor pessoa física pé trocado comprando. A gente brinca que até o investidor pessoa física que não acompanha o nosso conteúdo, mas continuam comprando. Então tem que ter um movimento entre todos os canais do YouTube para a galera alertar o investidor pessoa física. Aprenda a operar preço. Quem tem canal no YouTube que mexe com análise gráfica, análise técnica, ensina o pessoal o que é um topo e fundo ascendente, o que é um topo e fundo descendente, porque não é possível. As pessoas físicas aí, mais uma vez, aí entrando na ponta contrária. E você, se comentar comigo, Renato, quando que você acha que a bolsa vai começar a subir? Quando o investidor pessoa física começar a vender. Exatamente isso. Anotem o que a gente está comentando. É histórico, o investidor pessoa física está sempre na contramão do mercado. Por isso que a gente tenta aqui no canal fazer um conteúdo voltado para o investidor pessoa física para que ele fique safo. Desculpa esse desabafo aí durante esse vídeo, pessoal, mas é uma verdade que as pessoas não dizem. As pessoas estão querendo vender todo dia um produto para você e te enfiar a goela abaixo. Tem produtos excelentes, só que avalie o que você está comprando. Veja se aquilo ali casa com o seu perfil de risco. Beleza? Então, ó, a gente já comentando esse ambiente do fluxo, vamos dar uma olhada aqui em relação aos nossos setores, para a gente poder aqui avaliar com vocês. Em relação ao Ibovespa, quem é novo no nosso canal, a gente divide os 73 ativos do Ibovespa em 9 grandes grupos. Financeiro, consumo, óleo, gás, biocombustível, materiais básicos, industrial, serviços públicos, saúde, telecomunicação e TI. Pessoal, qual que é o índice que está com a menor queda nesse ano de 2020? Telecomunicação. Está caindo 8,60. Quem faz parte de telecomunicações? TIM e Vivo, que estão lá no Ibovespa. Então, se você tem as duas empresas com uma carteira, estão caindo muito menos do que os ativos, por exemplo, do setor de óleo, gás e biocombustível, que só tem 5 ativos. Só que nele tem quem? Petrobras. Petrobras está caindo quanto? 60% no ano. Então, se você está num ambiente de mais curto prazo, observe onde que tem a força. Pessoal, olha o setor de saúde. Nessa semana foi o que menos caiu. 10%. Setor de saúde compreende 6 empresas. E se a gente verificar no setor de saúde, olha o que eu preparei aqui para vocês, que vai ajudar para a gente também a melhorar essa nossa percepção. Voltando justamente
Com esse gráfico eu já deixei de postar com vocês em alguns vídeos porque os vídeos estão ficando longos. Dá uma olhada, exatamente aqui, ó, o setor de saúde com 10,87 na movimentação semanal. E a gente vai colocar aqui para vocês justamente um gráfico evolutivo, o gráfico da semana. Aqui somente variação percentual. Quando a gente tem aqui a maioria dos ativos que fazem parte do setor negativo ou positivo, ele já colore para a gente. Então, a gente teve nessa semana 2 ativos do setor de consumo que subiram. Quais que foram? Pão de Açúcar e Carrefour. Pessoal, por que vocês acham que Pão de Açúcar e Carrefour subiu nessa semana? Onde que as pessoas estão indo para poder passar esse período de quarentena? Beleza? Aqui a gente teve também variação positiva para as ações de Raio 3. Foi até o nosso destaque lá de ponta compradora por parte deles. A gente teve aqui no setor de saúde, Raia Drogasil. A única do setor de saúde. O que Raia Drogasil faz, pessoal? Vende medicamento. Então, a gente consegue perceber, olha aqui, no setor de telecomunicações, as ações da Vivo subiram. As ações da TIM caíram? Caíram. Só que caíram bem menos do que vários ativos de diversos setores no nosso mercado. Então, a gente consegue agora pegar nesse ambiente do preço semanal para vocês darem um print aí, para vocês pegarem qual ativo caiu mais, qual ativo caiu menos dentro do nosso mercado. Por quê? E o gráfico que a gente gosta de avaliar, não só preço, mas com preço junto com fluxo, a gente tem ele aqui para mostrar para vocês. Dá só uma olhada. No setor financeiro, Ponta Vendedora Futebol Clube. Ativos que mais caíram, no caso de Banco do Brasil, sentaram a mamona, conforme a gente viu aí, que foi o destaque de Ponta Vendedora na semana. Fizeram uma feirinha em Cielo e também nas ações de BR Malls. No setor de consumo, Carrefour, conforme a gente viu ali, a maior alta aí do nosso Ibovespa. Quase 20% de valorização. Eles não participaram nessa semana, mas eu já adianto a vocês que eles têm fluxo comprador de Carrefour em 2020. Então agora que o ativo está dando uma guinada, eles estão aproveitando para colocar o quê? Alguma coisa no bolso em relação ao movimento mais recente. Se a gente verificar aqui, JBS, o mais comprador por parte deles. Vocês lembram que na semana passada, JBS tinha sido o ativo do setor de consumo que menos caiu? E nessa semana caiu um pouco mais, mas diante de todos os outros ativos, teve uma queda muito menos expressiva. Vamos ficar atento, certo? Fizeram uma feirinha também nas ações de Natura, nas ações de Cirela e nas ações também de Iduc. Lembrando, entre Iduc e Cogna, eles têm mais preferência em Iduc nesse ambiente vendedor que a gente está vendo. Estão vendendo menos Iduc do que as ações de Cogna. Bom, aqui no setor de materiais básicos, Vale, não preciso nem de comentar muito com vocês. Vocês que acompanham o nosso canal, eles estão vendendo Vale desde o final de janeiro. Depois dá uma olhada no seu gráfico quanto que estava Vale, certo? Dá uma olhada aqui no setor de óleo, gás e biocombustível, Petrobras, que está sendo aí a Blue Chip com a maior queda aí do nosso mercado, as Blue Chips, né, os ativos de vitrine, e eles na semana passada tinham dado um refresco na ON, nessa semana voltaram a vender ON, voltaram a vender EPN, e a PN tem aí um fluxo muito vendedor por parte deles dentro do nosso mercado. O refresco que eles deram foram nas ações de Cosan, que coincidentemente, entre aspas, né, pessoal, foi o ativo que menos caiu nesse setor. Se a gente olhar aqui no setor de serviços públicos, Ponta Vendedora Futebol Clube, só que, no caso aqui, Sabesp e as ações de Eng, eles andaram numa ponta compradora. No industrial, andaram com uma ponta compradora em Raio 3, que foi o nosso destaque da semana, e também fizeram aí um movimento comprador em Eco Rodovias. Muito atento a Eco Rodovias, viu, pessoal? O ativo tem uma queda bem expressiva e eles têm fluxo comprador aí pujante nesse ativo no ano de 2020. Em relação ao setor de saúde, Ponta Vendedora, lembra que a gente comentou com vocês, inclusive no vídeo da semana passada, que eles estão protegendo as posições? Até dos ativos que eles gostam, quando o ativo sobe, eles aproveitam para quê? Para diminuir a exposição. Por quê? O ambiente do mercado ainda está muito pessimista. Então, até mesmo nos ativos que são queridinhas por parte deles, que tem fluxo de longo positivo, quando está subindo, eles estão aproveitando para quê? Diminuir a exposição desses ativos do nosso mercado.
Se a gente verificar aqui então, as ações de Vivo nessa semana encerraram aí com uma movimentação de valorização e eles venderam bem menos do que as ações de TIM que caíram mais. Agora TOTVS, a gente já comentou com vocês, desde aquela semana que a gente comentou que eles estavam com uma ponta compradora mais pujante no ativo, eles na semana seguinte sentaram a mamona na venda. E a gente tem 12 semanas de 2020, né, pessoal? Dessas 12, 10 semanas eles atuaram numa ponta vendedora das ações de TOTVS. Por aí vocês já têm uma base dessa pressão que eles exercem. Só que esse nosso conteúdo também fala com vocês no ambiente de investimento. E o que a gente está comentando aqui com vocês nesse ambiente de investimento? Lembra do setor elétrico, que é o setor aí defensivo? Olha o que acontece, pessoal. Se a gente verificar aqui os ativos do setor elétrico da atual carteira do Ibovespa, que são 18 ativos, a gente colocou aqui uma carteira hipotética, cada ativo sendo adquirido com lote padrão de 100 ações. A pessoa teria desembolsado 61.900 no dia 30 de dezembro e nesse momento ela estaria perdendo 28%. Renato, mas eu estaria perdendo. Sim, mas se você olhar aqui embaixo, se você tivesse comprado no BOVA11, você estaria perdendo 41%, quase 42%. Setor elétrico é o quê? Defensivo. Se você tivesse aí alocado no Ibovespa, 42% se você tivesse uma replicação idêntica, coisa que não existe. Só para te dar um parâmetro. E a gente sabe que o setor elétrico é um setor defensivo, está caindo bem menos do que o Ibovespa. E vou te dizer mais, lembra daquela nossa carteira de 10 anos do setor elétrico? Se você aportou lá 30 de dezembro de 2009, dá uma olhada, pessoal, ainda está positiva em 98%. Se você tivesse aportado lá, você gastaria R$ 22.300. Você estaria hoje em dia com R$ 44.000. Você praticamente dobrou o seu capital nesses últimos 10 anos contra o nosso Ibovespa, que nos últimos 10 anos, olha o BOVA11, pessoal, olha o BOVA11 que muita gente fica endeusando, nos últimos 10 anos está com uma cotação nominal menor de 68,50 para 64,77, queda de 5,45, perdendo até para o Small Caps que está se valorizando 31% nesse período de 10 anos. E por que a gente comenta isso? A gente tem aqui o nosso gráfico do Ibovespa. Então, esse gráfico do Ibovespa, a gente fez essa correção toda e a gente já perdeu essa região aqui da greve dos caminhoneiros. E vamos colocar o BOVA11 para vocês? BOVA11, tem muita gente aí que endeusa o BOVA11. Vamos colocar então aqui, ó, nos últimos 10 anos. Deixa eu tirar aqui essa propaganda. Aqui, ó, pronto. 2010. Vou deixar aqui, ó, aparecendo 2010, ó. Pronto, pronto, começou a aparecer aqui. Então, esse fechamento aqui, semanal, dessa semana de 4 de janeiro de 2010. Dá uma olhada, pessoal. O preço está abaixo do que estava em 4 de janeiro de 2010. Aí você pode comentar, poxa, Renato, mas o cara, ele faz compras paulatinas. Então, ele deve estar com um preço médio melhor. Será? Porque quando ele comprou paulatinamente, quando estava caindo, o preço médio dele ficou baixo. Só que quando ele continuou a comprar com o mercado subindo, ele também aumentou o preço médio dele. E dependendo da frequência que ele fez esse aporte, ele pode estar perdendo muito mais do que esses 5% que a gente avaliou lá. Vamos colocar aqui agora, pessoal, o nosso setor elétrico. Vamos fazer uma comparação IEX. Olha a comparação do setor elétrico para o BOVA11. BOVA11 caindo aqui nessa nossa medição, 0,20. É porque a gente não pegou aqui exatamente na data. Se eu tivesse pegado exatamente aqui, ó, 2010, exatamente na data, aqui, ó, pronto. 5,45. BOVA11 contra 125% de valorização se você aportou no setor elétrico. Claro que o setor elétrico, ao longo do tempo, ela tem mudança na carteira teórica desse setor elétrico. A gente sabe que, atualmente, são 18 ativos que fazem parte do setor elétrico que a gente tem aqui listados para vocês. Mas se você sempre ficar replicando, e se você quiser fazer a mudança quando houver aí a replicação em relação a novas carteiras quadrimestrais, você teria
125% de remuneração. Enquanto o BOVA11 caindo nos últimos 10 anos. E eu vou te dizer uma outra coisa. Várias pessoas sabem que o investidor, pessoa física, não se atenta para a distribuição de dividendos. A gente chama de proventos, que é dividendos e também juros sobre capital próprio. Olha o que eu preparei para vocês aqui no vídeo, pessoal. Eu coloquei aqui as melhores pagadoras de dividendos que fazem parte do setor elétrico. Dados lá do site do Fundamentos. Excelente, por sinal. Quem quiser, dá uma pesquisada lá, porque é muito interessante. Tomando como database, sexta-feira, dia 20. Olha aqui, pessoal. TRPL4, Transmissão Paulista, paga 8,39% ao ano. Você recebe isso na sua conta. As ações de CEMIG, 8,15%. As ações de Taesa, 7,25% na Unit, porque termina com 11%. 7,15 na ordinária, porque termina com 3, e 7,02 na preferencial, porque termina com 4. As ações de ASTET, 7%. E por aí vai. As ações de Eletrobras, 6%. As ações de Rede, 4,65%. E a que está pagando menos agora são as ações da ENGIE, que está pagando 4,04%. Eu fiz questão de colocar as que são melhores pagadoras de proventos, de dividendos ou juros sobre capital próprio, que estão acima da nossa taxa básica Selic, que foi reduzida essa semana para 3,75. Ou seja, você vai ter aqui uma remuneração mensal, na média, se a gente pegar todos esses ativos aqui, eu coloquei que são 20, mas vários deles é a mesma empresa, dava uma remuneração média, um yield médio de 6,24, sem você fazer absolutamente nada. E vamos fazer uma continha aqui, botar a mão na massa, como eu costumo brincar com o pessoal. Se você teve essa carteira construída lá em 2009, nos últimos 10 anos, você tinha uma performance de 98%. Então, vamos fazer uma continha bem básica aqui, é só para poder ilustrar aí vocês que acompanham o nosso conteúdo. Vamos colocar aqui essa capitalização desse yield médio do nosso mercado. Então, vamos colocar aqui, ó, vou pegar minha HP. A gente tem aqui um yield médio de quanto? De 6,24, ok? Então, se a gente tiver aqui, nessa nossa carteira, 44 mil, se a gente pegar um yield médio em relação a esse período, então a gente teria aqui, lá no início, 22,380. Então, você coloca aqui, ó, 22,380 com o valor presente. Então, 6,24, não é, pessoal? Então, você coloca, ó, 6,24 de taxa, essa taxa ao ano, e pelo período de 10 com o período de 10 anos. Qual que você teria de valor presente? De 22 para 44.900. Então, se você pegar esses 22 mais o 44 dessa remuneração do yield, mais a remuneração do ativo que você teve, que foi 21.938, então você coloca aqui, ó, 21.938 mais, pessoal, você teria R$ 62.933 calculando pelo yield médio desses ativos nos últimos 10 anos. Você teria praticamente multiplicado por 3 o seu patrimônio, de 22 para 62. E lá no BOVA11, que muita gente fica endeusando o BOVA11, ele não paga provento. Você estaria com 5,45. É claro que se você tivesse um preço médio lá do início, beleza. Mas esse gráfico aqui coloca no bolso muito gestor de fundo. Mais uma vez eu falo, não tem nada contra profissional nenhum no mercado, mas fica pagando de sabichão. E os fundos derretendo mais do que o Ibovespa. E aí? Cadê o mecanismo de proteção do seu fundo? Coloque aí o mecanismo de proteção e alerta o investidor que aplica no seu fundo. Olha, você vai ter uma rentabilidade menor quando estiver subindo. Mas em compensação, quando estiver caindo, eu vou acionar esse mecanismo de proteção para você não ter uma queda brusca nos fundos. Pronto! É pegar de uma forma inteligente para você pegar o investidor que está entrando no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então,
Mais uma vez, eu agradeço vocês pelo carinho, pela audiência. A gente segue sempre atento em relação às pressões dentro do mercado financeiro e o mais importante, pessoal, é isso que a gente posta para vocês direto e reto em relação ao nosso conteúdo do canal. Eles são o quê? Eles são vencedores. Então, eu adoro andar do lado de gente que é vencedor. Quem não tem esse perfil, eu respeito, que é o investidor local. Só que o investidor estrangeiro, ele não opera só o Brasil, ele opera o planeta e terra inteiro, sempre em busca dos melhores upsides para suas respectivas carteiras. Eu desejo a vocês aí um bom domingão, vamos ter consciência para respeitar o próximo e também a nós mesmos, e excelente semana para todos nós e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!